Nós precisamos ter a mente de Cristo. Uma mente grande, que apesar de ser Deus, não usou os privilégios da sua posição. E nós precisamos ter essa mente e não se agarrar com coisas que não posso me agarrar. O próprio Jesus não se agarrou. Porque você não pode se agarrar quando você está cumprindo um propósito. Quando você tem a mente de Cristo, você entende que a última mensagem, inclusive, que ele nos deixou, foi de lavando os pés dos discípulos. O maior entre vocês deverá ser servo. E uma das mentalidades que as pessoas não compreendem, que o servir agrada a Deus. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade de estar em um dos períodos do projeto Casa Firme. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por este presente, meu Deus, e peço que, da mesma forma que eu estou vendo o favor, a graça, a oportunidade de estar na sua casa em mais um período, peço que esta mesma visão da gratidão, do dar graças às pequenas coisas, porque nós sabemos que tudo que nós agradecemos, que nós valorizamos, multiplica. E a Tua palavra nos ensina, meu Pai, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E que mesmo pelo excesso de culto, pelo excesso de palavra, ninguém se acostume com as palavras. Nós não podemos nos acostumar com palavras. Cada palavra precisa chegar ao nosso coração viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes, dividindo a alma do espírito, a medula dos ossos e julga os pensamentos, as intenções do coração. Então peço, meu Deus, que nenhum possa acostumar com o Senhor. Uma das coisas que nós aprendemos de quando Davi foi levar a arca para a sua cidade, para a cidade de Davi, usar em uma distração, uma irreverência que já era um padrão de usar, ele segurou a arca, ele encostou na arca no momento que os bois, eles passaram pelos buracos e ali estava para cair a arca, ele colocou a mão de uma maneira irreverente e ele morreu. Porque quando nós nos acostumamos com algo, meu Deus, aquilo não se torna mais um privilégio, mas ali vira um costume. A arca, meu Pai, para usar, não era algo mais santo, se tornou um móvel, um criado mudo, meu Deus. E a Tua presença, meu Deus, não pode ser vista como normal. É um privilégio, é um presente que o Senhor nos dá. Meu Pai, a mesma maneira que João Batista disse a Jesus, eu não sou digno de me prostrar e desamarrar as suas sandálias. É assim que devemos ver, meu Pai. Nós somos salvos, remidos, nós fomos escolhidos para fazer parte dessa nação santa, desse sacerdócio real. E eu agradeço a Ti. Eu agradeço, meu Deus, por estar aqui. E peço, meu Pai, que o Senhor venha conduzir todo este trabalho. Conduza, meu Pai, toda esta palavra. E que todos nós, ao final deste período, nós possamos sair mais fortes, que a nossa mente possa ter sido expandida, ampliada, que possamos ser revigorados, avivados, transformados, renovados, e que através, meu Pai, desta renovação mental, possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, meu Deus.
continue falando, conduzindo a cada um de nós. E peço que o Senhor abençoe, meu Pai, este período e o trabalho do sábado, né? Trabalho que eu tenho certeza, meu Deus, será um divisor de águas no Ministério Mudança de Vida. Que todos enxerguem isso. O presente, o privilégio por estar na sua presença, na sua casa, meu Deus, louvando, cantando e adorando para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Eu quero falar hoje sobre o que nós falamos na segunda-feira. Uma das palavras que mexe com todos nós é a palavra de Elias, 1 Reis 18. E eu quero que você compartilhe e permita-se ser transformado através de uma palavra tão forte como essa, que nos ensina que tudo que da Elias ele já estava vivendo já era algo fora do comum, sobrenatural. Mas se nós deixarmos a intimidação, o medo entrar, nós ficaremos um povo cego e sem memória. Esse é o problema de muitos. É quando deixa o medo entrar, quando deixa o medo dominar, a intimidação te aprisionar, é isso que acontece. Abra sua Bíblia em 1 Reis 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre essa terra. Sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. É importante dizer isso, porque a Bíblia ela não colocaria uma menção de muito se realmente ele não fosse fora do comum. O temer ao Deus já é muito grande. O fato de uma pessoa temer ao Senhor, ela teme ao Senhor, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas havia um homem fora do comum, mesmo estando sobre um jugo de Acabe, uma influência de Acabe, uma pressão, uma perseguição de Jezabel juntamente com Acabe. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo,
tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu Senhor e dizer-lhes: Elias está aqui, ele vai me matar. É interessante que me faz lembrar de Daniel, que mesmo Dário não tendo a mesma fé, ele crescia. E ali era um projeto, algo que certamente Deus colocou no coração de Dário, para colocar Dário à frente de todos os sátrapas, para coordenar todo o reino. E Daniel não tinha fé dos outros. Ele não foi influenciado, ele não foi pressionado, ele não foi convencido e nem convertido pelos outros. A mesma coisa, Obadias. É só analisar. Jezabel era astuta. Ela fazia testes, ela perseguia, ela matava. Como ninguém havia percebido que Obadias não adorava Baal, não adorava Azerá, não adorava Astarote. É para mostrar, se você estiver nas mãos de Deus, Deus te esconde. Deus faz os outros ficarem cegos em relação a você. Você está num lugar, você cresce num lugar, você consegue esconder, ser uma fonte de bênção, uma fonte de proteção para os profetas do Senhor. E ali, será que nós sabemos, se eles desconfiavam, primeiro já estaria morto. Mais, ele não era somente neutro na situação que muitos acreditam que podem ficar. Ele já havia escolhido um lado. Deus já aqui já direciona que ele era muito temente a Deus. Mas mais do que isso, ele era o braço direito, um ajudante. Ele ajudava muito Acabe. Tanto que cada um foi para um lado, para cobrir espaços maiores. E aqui, ele diz: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje Elias diz, eu me apresentaria a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo de Israel, ao povo, e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão ser intimidados? Até quando vocês serão influenciados? Até quando o seu coração diz algo, mas as suas mãos diz outra coisa? Tem pessoas que vivem assim. Aquilo que prega não é aquilo que pratica. E esse é o problema de muitas pessoas. Por causa do medo, por causa da intimidação, se tornam pessoas sem identidade, pessoas covardes, pessoas falsas. É aquelas pessoas que ainda dão aquele sorrisinho de lado para agradar, ainda fazem os elogios mentirosos para não ofender.
Bispo, mas não posso ser educado, depende. Isso vai ferir a sua integridade com Deus? Isso vai fazer você agradar aos homens e desagradar a Deus? Porque o teu padrão começa de cima para baixo e não de baixo para cima. Pense nas coisas do alto. Deus, na figura de Cristo, a mente dele sempre esteve em cima. Ele não buscava agradar aos homens. Tanto que quando Pedro diz para ele não ir à cruz, ele falou, afasta-se de mim. E Jesus amava Pedro. Mas, ama mais, o padrão dele começa amando a Deus. E esse povo, por causa do medo, por causa das perseguições, decidiram agradar e adorar outros deuses. Não se posicionaram. E aqui Elias, ele já chega à primeira coisa que ele diz. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando nós iremos viver uma vida dividida? Esse povo estava 3 anos e meio vivendo aquela seca. Será que ninguém percebeu que os deuses que Acabe permitiu adorar, porque ali veio da influência de Jezabel, que Acabe sabia como se comportar, ele sabia como botar um pano de saco, ele sabia como botar cinzas na cabeça, ele sabia como se arrepender, tanto que fez, a Bíblia relata, mas ele também era o padrão, se era dividido em duas opiniões. E é por isso que eles viviam aquela humilhação. Porque buscavam um Deus, o Deus Baal, o Deus da fertilidade, que nunca foi fértil em nada. Buscava todos os outros deuses, mas nunca conseguiram nada, porque são deuses mortos. E ali, eles estavam mais uma vez vivendo aquela vergonha. A Bíblia diz, não pense que receberá alguma coisa, pois está em mente dividida e é instável em tudo que faz. Eles não receberam nada. Ninguém recebeu nada. Porque você não pode saber o que é certo e fazer o errado. Isso não é um padrão. Deus não vai aceitar isso de você, porque o tempo da ignorância já se foi. Você sabe como fazer. A questão é, o que você está escolhendo? Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Disse então Elias, eu sou o único que restou. Um homem com autoridade, guiado por Deus, sentado na obediência de Deus, ele tem autoridade. E ele falou com muita autoridade, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Infelizmente no mundo é assim. E aqui era uma figura, ali é a figura do mundo. Como nós falamos sobre Noé, que era um justo, naquele mundo todo perdido. E aqui muitas vezes acaba sendo isso mesmo. É um justo para 450 injustos. Tragam 2 novilhos, escolham eles, e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro,
visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal. Desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles. Esse é o problema. O problema é que muitas pessoas colocam tanta força para que um Deus, um ídolo, algo morto venha responder, e complicam algo simples. Quando você busca um Deus morto, os sacrifícios sempre são maiores. Já parou para pensar nisso? Você gasta muito mais energia, você grita mais, você se corta mais, você se machuca mais, você passa mais vergonha e você vive sempre em cima de religião, sempre em cima de costumes. Ficaram horas e horas, uma média de umas 6 horas fazendo esse movimento. Imagina, aqui até o sacrifício, passou o meio-dia e continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, Elias ficou desde o meio-dia falando. Olha a vergonha. Imagina Elias sentado, todo o povo vendo, Acabe passando vergonha, não tinha onde botar a cara. Jezabel, para variar, era covarde, né? Não aparecia nesses momentos. Só gosta de mandar dentro do palácio, né? Ameaça dentro do palácio, tanto que Acabe foi lá para contar para ela, depois ela mandou também um recado, um mensageiro. Por quê? Porque esse tipo de gente não consegue enfrentar. E fica lá escondidinho, mas mandando o quê? Só manipulando a situação. Mas voltando aonde nós estamos falando, adorar a Deus é muito mais simples. As pessoas, elas complicam algo simples. Deus é um Deus simples. Você vê que Deus só exigiu o quê? Uma restauração no altar. As pessoas ficam querendo complicar e acham que precisa disso, precisa daquilo. Sabe o que precisa? Aqui era a figura do sacrifício e da obediência. Mas eles estavam querendo sacrificar antes de obedecer, e Elias obedeceu antes de sacrificar. O sacrifício sempre vai existir depois da obediência. Porque aquela pessoa que sacrifica, você vê muito, nós vemos muito isso. Muitas pessoas fazem muitos sacrifícios, e faz jejum de 40 dias, e doa carro, e doa casa, mas dentro do íntimo não obedece. Toda pessoa que sacrifica antes de obedecer, como eu já disse algumas vezes, todo sacrificante não necessariamente é um obediente, mas todo obediente é sim, sempre uma pessoa que sacrifica. Porque para Deus a obediência é mais importante. E o sacrifício se torna um prazer. Porque nunca para Deus. Quando você... Bispo, você está querendo dizer que foi fácil no caso de Jesus? De maneira alguma. Mas o difícil é ficar longe do Pai. E tanto que foi isso que ele disse na cruz. Por que me abandonaste?
porque ele não sabia ficar longe do Pai. Você não ouve nenhum momento nas chicotadas, nos açoites. Tudo, 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 tudo. Eu estive no lugar onde supostamente ele foi jogado em Israel. É um buraco assim, é uma caverna de uns 7, 8 metros. Ele foi jogado ali, ele ficou à noite jogado. Então assim, quando você analisa, nenhum momento ele falou isso. Mas quando a consumação aconteceu, ali foi um peso. Ele não sabia por quê. Porque ele tem, mesmo na dor, mas ele tem graça. Ele estava totalmente tomado pelo Espírito Santo. Então Deus é um Deus simples e nós não podemos mais complicar aquilo que é simples. É por isso que muitas pessoas, elas ficam sempre patinando no mesmo ponto. Eu falei agora mesmo sobre Jacó. Jacó no 31, Gênesis 31, você vê ele naquele movimento, tal, ele foi, voltou e teve a luta com o anjo, né? O nome foi trocado, depois você vê a questão de indo para fazer a reconciliação com Esaú, vai para o 32, depois vai para o 33, depois vai para o 34, ele indo para Sucote, ali para Siquém, para Amor. Depois você vê no 35, depois de tudo aquilo, Deus falando para ele, vai para Betel. Vai para Betel. No 2, ele já fala para todo mundo dos seus filhos e aqueles que moram na sua casa, entregue todos os ídolos. Você vê uma oscilação, Deus falando Jacó, tem uma hora que ele fala Jacó, tem uma hora que ele fala Israel. E fica sempre assim, ó, essa oscilação. Um pouco você é enganador, um pouco ainda você é um enganador, um pouco você é ainda aquele que é o campeão com Deus, lutou com homens e com Deus e prevaleceu. Então você fica naquela divisão, naquela oscilação. E aí você vê no 35 por que isso. Você não tem autoridade. A filha dele foi abusada por Siquém e ele não falou nada. Os filhos tomaram a frente, fez todo aquele plano da circuncisão, matou todo mundo, pegou os animais e no final ele ainda reclamou com os filhos. Olha a situação que vocês me colocaram. Sim ou não, pessoal? E no último versículo, eles falaram o quê? E é justo eles tratarem a nossa irmã como prostituta? Jacó não respondeu ali, porque ele não tinha autoridade. Esse é o problema. Você sabe o que deve fazer, mas você não pratica 100%. E se você não praticar 100%, não tem como. 99 é 0 para Deus. E ali havia um homem com autoridade. Elias tinha autoridade. Elias já chegou, já jogando as pessoas na parede. Falando, até quando vocês vão opinar? Oscilar em duas opiniões? Já falou para Acabe, chama todo mundo antes, obviamente, Acabe, depois falou o pessoal, e depois falou com os profetas de Baal de Azerá. Estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de Deus. E já disse, eu sou o único que restou. No 19, você vai ver uma outra expressão que ele vai usar. E depois eu vou falar. Mas no 18 você vê, estava cheio do Espírito. Tanto que estava tão cheio de autoridade do Espírito, porque é isso que acontece com uma pessoa quando obedece 100% a Deus, que ele começou a zombar dos profetas. Ele começou a zombar dos profetas. Por quê? Porque quando você está certo em Deus, você sabe que você só tem um Deus. E esse Deus está com você. E se Ele está com você, pode vir um mundo, vai se levantar para cair. Como a própria em Provérbios diz,
vai fazer as armadilhas para eles mesmos entrarem. Haamã fez a forca, mas que ele que usou. É ou não é? Não foi, Mardoqueu? É assim que com Deus é. Eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. É isso que acontece. Ninguém respondeu e ninguém nunca vai te dar atenção. Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Aproximem-se de mim. É isso que Deus fala para nós. Aproximem-se de mim, eu me aproximarei de você. Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar que estava em ruínas. Como você quer que um altar seja incendiado em ruínas? O altar precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado. Tem que estar organizado. Tem que colocar em ordem a sua casa. Aqui ele começou a restaurar o altar, depois apanhou as 12 pedras, uma para cada tribo, dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Está vendo? Uma palavra está meio que ligada com a outra já. Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. Ou seja, será que o seu altar está sendo um altar que honra ao Senhor? O seu coração, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus está honrando? As pessoas podem falar: meu Deus. A atitude dele, o padrão deste cristão, que já te chama de cristão, é diferenciado, ele honra o Senhor. Eu recentemente ainda eu fui cortar semana passada, essa semana, o cabelo lá no cabeleireiro, no cabeleireiro que eu corto há anos, aquele que ele batizou há 3 semanas aqui. E uma das coisas que a gente conversava, né, que eu estava falando para ele como foi a primeira semana, a segunda semana, que ele aceitou a Cristo. E para quem não sabe, é uma pessoa que eu estava há 3 anos conversando com ele, falando e lutando para ele se batizar. E aí, no final deu certo, graças a Deus, ele está aí, mudou a vida dele, mudou tudo, enfim, está uma só bênção. E uma das coisas que a gente conversava sobre isso, sobre esse assunto, e eu falei: olha como é interessante, eu falava para ele essa semana ainda. Eu não ficava pregando para você aqui, mas o meu padrão, a maneira que eu tratava você, a maneira que eu te direcionava na sua vida, a maneira que eu tratava os meus filhos na sua frente, foi aquilo que te fez vir à igreja. Ele falou assim: sim. Porque ele tem uma outra cadeira que ele aluga para um outro cabeleireiro, que ele é o dono do salão, e o cabeleireiro é cristão, o outro. E ele nunca foi na igreja da outra pessoa, do outro cabeleireiro, que ele é uma bênção também. E eu fiquei muito fazendo essa análise com ele. Porque a nossa postura, as nossas atitudes que contam, não é o que eu prego. Em nenhum momento, eu não era uma pessoa de ficar porque quando você vê que a pessoa não quer, você não vai ficar forçando algo que você acaba mais afastando ele de Deus do que fazendo ele se aproximar. E é isso que a gente estava conversando. Ele falou: olha, é porque da sua postura, a maneira que você agia, sempre você agiu comigo, que me fez, num domingo, ao ir à academia, eu decidi vir para a igreja. E quando ele veio, abracei ele chorou um tempo ali comigo no segundo louvor do domingo. Depois conversei com ele. Aí eu conversei que no dia era o batismo. E aí ele foi, se batizou e começou esse novo tempo. Mais uma alma para a honra e glória do Senhor. E é isso que o 32 diz aqui.
com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E essas as pedras. As pedras, e quando a gente fala de pedra, fala de rocha, fala de Cristo. Essas pedras que devem honrar o nome do Senhor. É os memoriais, é os altares que quando as pessoas virem, olharem, olha, esse altar honra o nome do Senhor. Tanto que você vê Abraão onde chegava, levantava o altar. Quando você vê em Jacó, também chegou em Betel, depois, aonde ele passava, levantava os altares. Você precisa fazer altares que honram o nome do Senhor. E cavou ao redor uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse-lhes, façam de novo, façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente e orou. Olha os pontos aqui, pessoal, analisa comigo. Começou no deserto, ele indo obedecendo a Deus, apresente-se. Ele teve a coragem de ir até o final, chamou o povo, convocou. Depois ele organizou, lembra que nós falamos já várias vezes? Põe em ordem a sua casa. Ele organizou o altar. Ele cortou o sacrifício, ele encheu de água. E ali, a gente está falando de uma terra seca. Ali a água é ouro, era ouro ali. Houve o sacrifício. Encheu o altar de água, encheu o altar do Espírito, e o Espírito estava enchendo, estava transbordando aquelas valetas. E ali ele começou a orar, ele começou a falar aqui, ó, a hora do sacrifício, colocou-se à frente e orou, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Ordem simples. Façam tudo o que ele mandar. José, Faraó, façam o que Josué mandar. Maria, os servos, façam tudo o que ele mandar. E quando você faz tudo, aí você tem autoridade. E aqui, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Gizom e lá os matou. E Elias disse a Acabe, vá comer, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Aqui eu vou mudar para o 19, que eu quero focar num ponto aqui. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faço com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta
sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Quem é esse homem? Quem reconhece este Elias? Se contasse você essas duas histórias, do 18 e 19, você falaria que não é a mesma pessoa. É impossível ser a mesma pessoa. Como alguém que fez no 18 um mensageiro somente passando um recado mentiroso que ele particularmente, se ele pensasse por 30 segundos, ou melhor, 5 segundos, ele já perceberia e teria essa análise real que, como ele vai mandar, ela vai fazer o quê? Já não tem profeta de Baal, já matei todos. Já não tem de Azerá. Eu já corri, Deus já liberou a chuva e todo o povo já havia se prostrado quando viu o fogo descer. Ela está sozinha. E o diabo, ele sabe que perdeu. O diabo, ele sabe que não tem mais nada, não consegue mais, não tem mais o efeito prático na sua vida. E se você analisar, lembra um pouco aquela história do pai do menino endemoniado. Porque depois que Jesus o curou, ele ficou como morto. E todos começaram a falar, ele morreu. Sim ou não, pessoal? Todo mundo falou, ele morreu. Ele já havia sido curado. Jesus o pegou pela mão e ali ele já não estava mais dominado por aquele espírito mudo e surdo que jogava ele no fogo e na água. Já havia sido curado. E às vezes é o último suspiro, você vê, não tem mais efeito, o diabo só está gritando. Não tem mais. E as pessoas ainda estão acreditando, sendo tomado pelo medo e não vendo o que Deus está fazendo em sua vida. Todo o poder, toda a glória, tudo que você fez com a ajuda de Deus. O medo, a intimidação, gerando até uma falta de memória. Você vai ser uma exaustão. Passou, deixou o Serbo em Berseba de Judá, a última cidade no extremo sul da terra prometida, e ele já entrou no deserto, procurando o que? As pessoas, elas entram por causa do medo, elas entram por livre e espontânea pressão, porque não foi pela visão, pela pressão no deserto. Se ele tivesse mantido a visão, ele só falaria, manda vir o resto. Pode vir, pode vir. Do mesmo jeito que eu matei os 850, mato mais. Do mesmo jeito. Mas Deus tem planos maiores. E Deus, ele tinha um projeto maior ainda. É interessante isso. Porque o projeto de Deus ia ser concluído em Eliseu. O projeto ia ser maior. Elias tinha algo maior ali. Às vezes a gente não entende o que você precisa fazer. Olha o que ele estava pedindo a morte. Quantas situações que ele viu a morte, ele não cedeu desse jeito. Ele viu a morte. Ele estava sozinho no Monte Carmelo. Ele estava sozinho no Monte. Eu estava no Monte Carmelo a última viagem. E assim, você vê que é um lugar bem alto, você vê que não... Eu imagino, inclusive tem uma estátua ali que representa Elias. E você vê, olha, é interessante porque
Ele marcou aquele povo, mudou a história daquele lugar, a água voltou, os profetas foram mortos, Acabe foi envergonhado, não tinha mais nada. Mas ainda, é aqueles últimos gritos, é as últimas intimidações, e você vê com as coisas menores as pessoas, elas se contaminam. É uma coisa muito pequena. Não veio de Jezabel, veio do mensageiro de Jezabel. Olha, se tem uma intimidação pequena, seria essa. Um mensageiro pôde fazer você pedir a morte. Você quase, e tem pessoas que estão fazendo isso, uma coisinha pequena está gerando uma devastação na sua vida. E nós precisamos entender e enxergar que as raposinhas que destroem a vinha, é as coisinhas pequenas que está destruindo a vida de muitas pessoas. É quando você dá ouvido a coisas que você nem deve ouvir. Você nem discute, ele fez todo um plano de chegar a orar. Imagina, uma pessoa que acabou de orar para fogo descer, estava fazendo a mesma oração. Qual a diferença de você fazer uma oração de vida para uma oração de morte? Tem pessoas que têm força de fazer oração para a morte, para finalizar, para acabar com a sua vida, mas não faz uma oração de fogo. Faz uma oração, uma hora, porque assim, você já está em oração. Elias começou a orar, e ao invés de orar, dê-me mais força, dê-me mais ousadia, cale a boca de Jezabel. Não, agora eu estou pedindo a morte, agora eu já não esqueci quem é Deus, esqueci tudo que eu vivi. E aqui ele estava fazendo isso. Já tive o bastante. Já tive o bastante, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Muito, repita comigo, muito longa. Muito longa, e era muito longa mesmo. Ali entrou numa caverna. Então Elias se levantou, se comeu, fortaleceu com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Isso é um ponto muito importante que eu quero dizer, quero falar. Uma refeição dada por Deus, ela o sustentou para que ele viajasse e andasse ali, colocar um pouco depois de Berseba, mais de 10.000 quilômetros de Berseba ao Monte Horebe. Uma pessoa que ela dedica 5 horas por dia, andando, caminhando, ela consegue percorrer em 50 dias 1.000 quilômetros. Como em 40 dias ele percorreu mais de 10.000 quilômetros. Tudo na vida dele era um milagre. Tudo na vida dele já era o sobrenatural, já era o dunamis de Deus, já era a glória do eterno sobre ele. Mas ele não via! Porque as pessoas, quando estão com os seus corações, o seu coração tomado pelo medo, não conseguem ver nada mesmo. Como um homem desse estava pedindo a morte? Como um homem desse estava vivendo isso? É irreconhecível, porque nós, quando deixamos o medo, que gera incredulidade, tomar o coração, nós ficamos... vamos falar quase ignorantes.
não consegue pensar, não consegue analisar. Ele chegou no Horebe, olha, ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Ele fez tantas coisas, ficou 40 dias sem comer, andou mais de 10.000 quilômetros, entrou numa caverna e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você fala: bispo, não é um pouco incoerente, né? Porque o anjo que mandou fazer a viagem, não é verdade, bispo? É. Mas Deus está fazendo uma pergunta espiritual aqui, não era física. É a mesma pergunta que Deus fez a Adão: onde está? Quem disse que você estava nu? Quem disse? Quem falou isso? Porque é isso que o diabo faz na boca de Jezabel, o diabo faz na boca da serpente, na boca de Jezabel, te faz acreditar em mentiras. E você tem medo. Adão, tive medo. Agora você vai ouvir a resposta. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada. Sou o único que sobrou. O que ele tinha falado no 18? Sou o único que restou. E olha o que o medo faz. Agora sou o único que sobrou. Antes era o que restou, agora o que sobrou. Agora você virou sobra. Ali você era o remanescente, ali você era aquele que resistiu até o final, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que perseverou. Agora, eu sou o que sobrou. Não, você não é o que sobrou. E o diabo quer te colocar como sobra. Não. Independente da situação onde você está. Você pode estar na escola e estar dizendo: eu sou o único que sobrou. Não, você é o único que restou. Você pode estar na faculdade: não, você não é o único. Não, você é o único que restou. E presta atenção. Se tivesse um, Sodoma e Gomorra não tinha sido destruído. Por causa de um, que foi Noé, o mundo não foi destruído. Foi destruído, mas começou com ele, né? Novamente. Então, não veja de uma maneira mentirosa. Porque nós somos aqueles que foram chamados para projetos grandes, e ele havia sido chamado, havia sido aprovado, estava sendo usado por Deus. Mas Deus, ele pergunta para muitas pessoas: o que você está fazendo aqui dentro de uma caverna? Tão distante, tão longe de onde eu te coloquei. Quantas vezes as pessoas fazem uma coisa dessa? Caminham, sacrificam. E para quê? Para nada. Só perdem tempo, só perdem a sua energia. Olha quanto ele caminhou, olha o quanto ele andou, e aí você faz a comparação com os profetas de Baal. Olha o que eles fizeram de maneira errada. Porque você não acreditou, você parou de acreditar naquilo que você já havia visto, naquilo que você já havia vivido, naquilo que você já havia testemunhado, naquilo que você já havia praticado. Um momento de distração faz a gente perder tanto tempo. Um momento. Ele perdeu já não sei quantos, vamos colocar no mínimo ali, quase 2 meses ele já estava perdendo ali, ó. O tempo que ele foi para Perseba, depois o tempo que ele foi para Gies. Olha o tempo que ele deve ter perdido já, em uns 45, 50 dias já. 1 segundo! Quando nós nos distraímos, acabamos longe. Mas Deus não desperdiça nada. Aqui Deus fez. E disse a ele: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte.
na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Deus estava querendo mostrar o outro lado para Elias. No suave, houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que nós estamos fazendo neste lugar? Sabendo que não é para eu estar neste lugar. A resposta veio novamente: sou o único que sobrou e agora também estão me procurando me matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael e como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Vai voltar e Deus não desperdiça nada. Então agora vamos finalizar e vamos para outra missão. Vai continuar. Deus não desperdiça nada. Deus estava querendo ensinar Elias. E nós precisamos aprender com essa história. Tem coisas que a gente não pode permitir ouvir e descer ao coração. Porque o problema não era ouvir. Ele era um homem que ouvia muitas ameaças. Tanto que o próprio Obadias disse: não há uma nação que Acabe não buscou encontrar, te procurar. E não encontrou. Mas você vê que um homem que foi guiado, conduzido pelo Espírito Santo, fez tantas obras, tantos milagres, por causa de uma coisa pequena pode se perder. Cuidado com as coisas pequenas. Pode ser pequeno, mas não é insignificante. Porque uma coisa insignificante pode destruir um projeto grandioso de Deus na sua vida. Uma coisa pequena pode fazer você acreditar em mentiras, fazer você desobedecer a Deus, fazer você ter atitudes de incredulidade e se perder no meio dos desertos. Deus não te mandou ir para o deserto. E tem pessoas por coisas pequenas está vivendo em desertos. Todo o povo, os hebreus, estavam no deserto por causa de coisas pequenas. Porque continuava a sentir saudade do alho poró. Eu quero um pepininho. Meu Deus do céu. Deus sustentava de manhã, sustentava à noite, não deixava as roupas se desgastarem, os pés não se inchavam. Era sustentava de todas as maneiras. E estavam pensando em coisas pequenas. E é por causa disso que muitas pessoas vivem no deserto e não saem do deserto. E quase, praticamente, moram no deserto e morrem no deserto. Por causa das coisas pequenas. Sempre troca Deus por necessidades. Troca Deus por coisas pequenas. E a gente não pode mais viver assim. Pense grande. Pense como Deus. Pense grande. Você é um projeto perfeito de Deus. E se você está agindo de uma maneira pequena, não foi Deus que mandou. Porque Deus, Ele pega os pequenos para levantar. Deus pega os que estão por cauda e bota por cabeça. Então, se você estava por cabeça, Elias estava por cabeça, agora está por cauda, não foi algo que Deus disse. Não, então isso foi mentira.
E esse é o problema. Que quando você acredita em mentira, você acaba destruindo, perdendo, se arrebentando todo. Então assim, se nós pensarmos, inclusive a palavra de hoje veio alinhada a isso, pense grande. Filipenses ainda fala sobre isso. Tem a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Uma mente grande, que apesar de ser Deus, não usou os privilégios da sua posição. E nós precisamos ter essa mente e não se escorar, se agarrar com coisas que não posso me agarrar. O próprio Jesus não se agarrou. Porque você não pode se agarrar quando você está cumprindo um propósito. Quando você tem a mente de Cristo, você entende que a última mensagem, inclusive, que ele nos deixou, foi de lavando os pés dos discípulos. O maior entre vocês deverá ser servo. E uma das mentalidades que as pessoas não compreendem, que o servir agrada a Deus. O maior entre vocês deve ser servo. Você deve servir. Servir e começando servindo a vontade do Pai. Tanto que isso que a mensagem que Jesus disse. Esse é o maior e o mais importante. Ame ao Senhor de todo o seu coração, todo o seu alma, todo. Então assim, se nós não amarmos a Deus, nós vamos estar amando mais a mim ou as pessoas. E por causa de sentimentos, você vai estar desagradando a Deus, porque a ordem é: ame ao Senhor primeiro. Você ama a Deus. E como a Bíblia ainda diz, e o segundo é semelhante ao primeiro, como Jesus diz: ama o próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama a Deus, você vai amar as pessoas. Você vai se doar pelas pessoas. Você vai sacrificar pelas pessoas. Então essa é a mentalidade correta. É uma mentalidade voltada à mente de Cristo. Baseada na verdade, e a verdade te dá autoridade, a verdade te dá força. A verdade te faz uma pessoa corajosa. Uma pessoa corajosa, uma pessoa valente, uma pessoa forte. Foi isso que Deus ainda falou para Josué no capítulo 1. É assim que nós devemos viver e praticar essa vida que Deus já separou, entregou e já te capacitou a exercê-la em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Feche os seus olhos e, neste momento, eu quero que você fale com Deus e diga a Ele que hoje você entende este propósito. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você não vai mais trocar por mentiras. Porque a prova da verdade é a ousadia, é a coragem. Então, a prova do medo é a incredulidade. É quando eu paro de acreditar. E a mentira, no caso de Jezabel, não tinha uma prova prática. Mas a verdade ele já conhecia. A verdade ele já estava praticando a verdade. Ele já via. E ele conhecia o poder de Deus. E quantas pessoas já conhecem o poder de Deus, praticam o poder de Deus, inclusive faz os questionamentos, foi o que ele começou falando para o povo. Até quando vocês vão opinar em duas opiniões? E foi isso que ele fez. Como nós podemos pregar, como nós podemos testemunhar a glória de Deus, e por causa de uma coisa pequena,
eu vou para o deserto. Ele intimou as pessoas a tomar uma decisão na vida. Tem pessoas que intimam, e tem pessoas que se torna assim, acaba até colocando muitos numa situação de pressão, mas na hora que chega a você, você também está dividido em dois pensamentos. E quantos estão vivendo assim? Fala bem, mas pratica mal. Fala de fé, mas não tem uma fé prática, é uma fé morta, sem obras. E a gente não pode viver assim, de maneira alguma. E eu acredito que esta palavra vem para mostrar que eu preciso terminar bem. Porque se não fosse a misericórdia de Deus e a obediência de Elias, ao voltar e ungir e fazer aquilo que Deus havia falado com ele, ele poderia ter finalizado a vida dele ali. Porque você já imaginou se Deus desse tudo o que você pedia? Deus dá aquilo que você precisa. E tem pessoas que estão fazendo pedidos no momento de pressão, e são pedidos totalmente contrários a Deus, o que Ele tem para você. Se na oração que ele fez o fogo desceu, e se essa oração pedindo a morte, Deus também respondesse a ele, tinha acabado ali. Tinha finalizado a vida dele por um pedido baseado na pressão, em sentimentos, na intimidação. E quantos de nós estamos fazendo pedidos errados? E você tem que saber pedir. Porque tem muitos que estão pedindo e não estão recebendo porque estão pedindo errado. Está pedindo num momento de pressão. Está querendo desistir daquilo que Deus tem para você. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha visitar a cada coração. E que aqueles, meu Deus, que permitiu o medo, a incredulidade tomar os corações, o Senhor possa, meu Deus, estar arrancando hoje estas mentiras. Mentiras que está levando muitos a desertos. Está levando a muitos a pedir a morte, querendo destruir um plano perfeito, algo perfeito em Deus. Deus preparou coisas grandes para você. E essa não é a resposta, esse não é o caminho. E este é o momento de voltar e se posicionar no lugar aonde Deus te colocou, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, a vida de cada um. E peço, meu Deus, que todo espírito, Senhor, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha destruir todo espírito de intimidação, todo demônio que se levantou para destruir a vida desta pessoa, que vem roubando mentes e corações, atrasando planos poderosos, planos extraordinários, que vem destruindo, meu Deus, a vida desta pessoa, que vem roubando a vida desta pessoa. Meu Deus, eu quero quebrar, eu quero anular e cancelar e destruir, meu Deus, esse espírito que divide mentes, esse espírito que coloca esse medo, essa escravidão, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, essa vontade de retroceder, que vem cegando, que vem fazendo esta pessoa viver esta pressão, essa escravidão, meu Deus. Eu quero quebrar, anular e cancelar e destruir. E eu peço, meu Deus, restaure a vida dessa pessoa. Que ela venha, meu Deus,
ter uma clareza hoje aqui. Que a verdade venha tomar o seu coração e que esta pessoa venha ser cheia do Espírito Santo, cheia de poder, cheia de graça, cheia de força, cheia de unção, meu Deus. Que ela seja tomada, Senhor, por este espírito valente, corajoso, ousado. Que ela tome, meu Deus, posse daquilo que é seu. E não permita que nada e nem ninguém possa roubar a sua vida. Porque era isso que Elias estava dando, a vida dele. Estava perdendo a vida dele por uma coisa pequena que não tinha um efeito prático. Ela não tinha mais poder, ela já havia sido derrotada. E tem tantas situações que já foram derrotadas. E esta pessoa ainda está acreditando em mentiras. E não tem mais nada ali. E acabou. Só está fazendo barulho. E que hoje você identifique os barulhos finais que o diabo está fazendo. Porque ele já está no fim. Não tem mais força. Acabou todo o poder e autoridade que tinha sobre a sua vida e sobre a nação. Eu creio que toda intimidação e todo medo já foi encerrado, quebrado, finalizado na sua vida. E que você viva essa restauração na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro a sua vida e eu declaro que a partir de hoje você seja tomado por esta força, esta coragem, esta ousadia, que você seja cheia do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que você venha viver um mês, um ano extraordinário, sobrenatural no Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, já venha consagrar, meu Deus, toda esta quinta-feira, dia 11 de setembro. Que esta pessoa, Senhor, ela possa ter a melhor quinta-feira da sua vida. Um dia de bênçãos, de respostas, de definições em nome do Senhor Jesus. E, mais uma vez, eu peço, abençoe o nosso 6º encontro dos Jovens Diamantes, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor se faça presente aqui. E todos aqueles que pisarem na calçada, meu Deus, já enxergue, já veja bênçãos, curas, libertações, crescimento e avanço, meu Pai, que todos já vejam uma glória maior, que já todos já possam ver, meu Deus, o dunamis de Deus, meu Deus, uma mentalidade, uma visão, uma força sendo derramada sobre esta pessoa, e que todos sejam tocados, que sejam transformados através, meu Pai, do Espírito Santo, que está presente, meu Pai, estará conduzindo todo este trabalho, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego
tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.